Olá, nosso PIC é sobre os impactos da pandemia de Covid-19 sobre a cobertura vacinal de sarampo no Brasil durante 2020 e 2021. Foi desenvolvido pela minha colega Bruna Arese, por mim, Natália Vieira, e orientado pelo professor Gerson Pereira. Então, introduzindo o assunto, sarampo é uma infecção viral altamente contagiosa. A sua imunização é feita pela vacina tríplice viral, sendo fornecida pelo SUS por meio do PNI. Em 92 foi criado o Plano Nacional de Eliminação do Sarampo, que aumentou consideravelmente a cobertura vacinal, não só reduzindo o número de casos, como possibilitando que o Brasil fizesse parte da primeira zona livre de sarampo no mundo, e assim conquistasse também um certificado de erradicação da doença. Mas a partir de 2018 começa a se perceber uma queda na cobertura vacinal, a partir do registro de novos casos, um cenário que já preocupava. Com a pandemia do Covid e todo o sistema de saúde e a sociedade direcionados para essa questão, houve um impacto na imunização contra o sarampo no Brasil. Nosso objetivo é, portanto, compreender qual foi esse impacto durante os anos pandêmicos, ou seja, 2020 e 2021, por meio da coleta de bancos de dados e de análise de boletins epidemiológicos. Formulamos, então, duas principais hipóteses a serem respondidas, que são: existe uma diminuição da cobertura vacinal do sarampo no período pré-pandêmico? Existe durante a pandemia do Covid? E, principalmente, por quê? Então, para testar essa nossa hipótese de diminuição da cobertura no período pré-pandêmico, nós coletamos dados dos anos de 2010 a 2019 e constatamos que houve sim uma importante redução da cobertura vacinal nesse período. Então, podemos ver que em 2014 tivemos o maior índice de cobertura vacinal, seguido por uma queda progressiva até o ano de 2017, onde alcançamos apenas 79%, muito abaixo do mínimo estipulado pelo PNI de 95%. Essa diminuição ela foi constatada também no número de imunizações. Então, em 2014, tivemos cerca de 16 milhões de imunizantes da tríplice viral aplicados, e já em 2017 tivemos um número consideravelmente muito menor, então uma redução de mais de 60%, atingindo apenas 6 milhões de imunizações. Já em 2018, tivemos um aumento considerável desse número de imunizações, o que vai estar muito relacionado ao aumento dos casos de sarampo no país. Então, como podemos ver, de 2016 a 2017 não tivemos nenhum caso confirmado, então a doença estava realmente erradicada no território. Em 2018, com a reentrada do vírus, tivemos novos surtos da doença, o que justifica o aumento da vacinação nesse período pelo maior estímulo às campanhas de vacinação. Então, temos aqui um resumo dos resultados obtidos nessa pesquisa. E aqui, como justificativa dessa queda na cobertura vacinal, temos o surgimento do movimento anti-vacina, que vem ganhando força no nosso território e defende a imunização natural pela infecção e a erradicação da doença no território, que cria uma falsa sensação de imunidade, de como a enfermidade não existia mais, não tinha mais por que se prevenir contra ela. Então, nos anos que não tiveram casos de sarampo no Brasil, como 2016 e 2017, tivemos uma baixíssima cobertura vacinal, o que levou à reentrada do vírus no país em 2018. E para testar a nossa hipótese de redução da cobertura de sarampo na pandemia, comparamos os dados desse período com os 3 anos que antecederam ela e observamos, sim, um importante decréscimo na cobertura vacinal. Então, em 2021, alcançamos apenas 62% da cobertura. E essa diminuição foi constatada também nas imunizações. Então, em 2021, tivemos o menor número obtido desde 2010. E vale lembrar que quando as imunizações estiveram tão baixas assim, com 6 milhões, foi em 2017, o período que precedeu os novos surtos em 2018. Apesar da baixa cobertura vacinal, tivemos também uma redução do número de casos nesse período. Então, em 2021, tivemos o menor número de casos desde a reentrada do vírus no território, que foram 668 casos confirmados. Então, aqui temos um resumo dos resultados obtidos nessa pesquisa, e como justificativa para tal diminuição na cobertura, temos o medo da exposição à infecção pelo vírus. Então, associado às medidas de isolamento social, as pessoas deixaram de ir aos postos de saúde se vacinar. Então, por ser um local de possível contágio, os pais deixaram de levar seus filhos lá para evitar essa infecção. Também tivemos uma fortíssima crise sanitária, então teve maior direcionamento desse recurso de saúde para essas novas demandas do coronavírus. Também uma grande disseminação de notícias falsas a respeito da vacina do coronavírus, então questionando sua eficácia e segurança, acabou afetando também a credibilidade de outras vacinas, como do sarampo. E também a justificativa para essa diminuição no número de casos seria justamente pelas medidas de prevenção da transmissão do coronavírus, afetou também a transmissão do sarampo, devido a elas terem o mesmo padrão de transmissão via gotículas aéreas. Então, como conclusão do nosso trabalho, nós constatamos um evidente impacto dessa pandemia na vacinação de sarampo, que já estava afetada anteriormente pelas justificativas já citadas, e é importante ressaltar que, com as medidas de isolamento social, com o fim dessas medidas e o baixo nível de cobertura vacinal atual, corremos o sério risco de sofrer uma nova epidemia de sarampo no país, sendo importante fortalecer esse sistema de vigilância epidemiológica e também esses recursos midiáticos efetivos também para alertar os profissionais de saúde e a população em geral sobre a situação epidemiológica atual. Então, finalizando, gostaríamos de deixar nosso agradecimento ao CEUB, que proporcionou a realização desse trabalho, e também ao nosso orientador, Gerson Pereira. Muito obrigada. Obrigada.